Boa noite, Taliana. Tudo bem? Tudo bom? Finalmente deu certo. Gente, né? Tipo assim, Isso. né? Pra conseguir, como é a minha segunda live hoje, eu fiquei um pouco Ah, atrapalhado da primeira. E aí, uhum. tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Só calor, muito calor. Não, aqui começou a primavera, né? Mas aqui as estações não são definidas. Geralmente aqui é verão, inverno. Só assim, só essas duas. Então já tá calor aqui. Aqui já tá pegando fogo. Aqui nunca deixou de estar pegando fogo. E aí, vamos começar agora? Vamos lá, vamos lá. Boa Vamos ao que noite. Boa noite a interessa. todos que Boa estão aqui. noite. Todos estão aqui presentes. Mais uma vez, obrigado a BMEC e a Alagoas pela oportunidade que vem nos dando aí, dando espaço para todos nós. É, o tema de hoje é sobre caldeiras, né? O tema da live de hoje é o seguinte: a inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques de armazenamento. A importância da NR13 para a sociedade. A convidada de hoje é Daliana Moraes, engenheira mecânica, com pós-graduação em segurança do trabalho, atua há 12 anos na área. Daliana, por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse para todos aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, Boa Glenda. noite. Boa noite, pessoal. Bom, eu me chamo Daliana Moraes, sou engenheira mecânica graduada pela Universidade Federal do Pará e concluindo a pós-graduação em Engenharia de Segurança pela Universidade da Amazônia, UNAMA. Eu hoje trabalho como especialista em engenharia industrial na Siemens, no Brasil, numa empresa do grupo Siemens, e atuo como profissional autônomo há 12 anos aproximadamente, com inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos que entraram recentemente na norma, né? Comecei assim, jovenzinha, trainee, acompanhando um engenheiro que fazia inspeção na época, né? E fui descobrindo esse mundo cativante dos equipamentos sob pressão. Isso. Daliana, o que são as normas regulamentadoras, quando elas surgiram, e fale-me sobre a sua expertise na NR13, por gentileza. Bom, as normas regulamentadoras, elas são um conjunto de regramentos, né? Um conjunto de normas técnicas e de segurança que visa dar segurança ao trabalhador, ao empreendimento, ao empregador e ao Estado, né? Com a redução Uhum. de acidentes, de benefícios de afastamentos, benefícios por morte, pensões, enfim. Então, as normas regulamentadoras são um acordo, né, feito por uma comissão tripartite que tem a participação do governo, dos empregadores e dos empregados, né, e que pensam a melhor maneira de se executar determinada tarefa. Surgiram ali pela década de 70, aproximadamente, que ali no âmbito da revolução da CLT também, Hum, né, e a NR13 especificamente surgiu em 1978, né, através da Lei 6514, né, que alterou alguns parágrafos da CLT, essa revolução aí da CLT, e que especificamente no artigo 187 escreveu um parágrafo único que diz o seguinte: o MTE expedirá normas complementares quanto à segurança de caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. Né? Foi bem aí que nasceu o esqueleto da NR13, né? Através desse parágrafo dessa lei 6514, né? E versa especificamente sobre segurança na operação de caldeiras, vasos de pressão, mais recentemente, tubulações de interligação dessas caldeiras e desses vasos de pressão, a partir de 2014, e a partir de 2018, tanques de armazenamento, tanques metálicos de armazenamento. uhum. Você já falou, queria que você falasse mais sobre caldeiras, vasos de pressão e outros equipamentos que estão sujeitos à inspeção da NR13. Bom, caldeiras, todo estudante de engenharia aprende um conceitinho básico, né? Equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão, né?
e pressão superior atmosférica. E isso é uma caldeira, um equipamento que ele nasce para gerar vapor, para o processo industrial. Seja gerando vapor para ser aplicado diretamente no processo, seja vapor para gerar energia para ser utilizada no processo, para ser transformada no processo. Vasos de pressão, equipamentos destinados a acumular fluidos, de maneira geral, sob pressão. Eles não produzem vapor, mas acumulam vapor e outros fluidos sob pressão superior atmosférica. A norma, ela abrange todos os equipamentos denominados como caldeiras. Já como vasos de pressão, é necessário que o produto pressão versus volume, a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado e o volume em metro cúbico seja superior a 8. Produtos PV abaixo de 8 não são considerados nessa norma. As tubulações, né, que entraram recentemente na norma, a partir de 2014, são as tubulações que interligam justamente caldeiras e vasos, e essas tubulações elas também só entram na norma quando elas transportam fluidos classe A e classe B. Né? Fluidos classe A, fluidos inflamáveis e combustíveis maiores, em temperatura maior que 200 graus, e classe B, combustíveis com temperatura menor que 200 graus, tóxicos, com tolerância acima de 20 ppm, acetileno, hidrogênio, enfim. E os tanques que entraram em 2018, né, são tanques metálicos de superfície, ou seja, o solo tem que, o fundo do tanque tem que estar apoiado sobre o solo. Ele também tem que conter fluidos classe A ou classe B e tem que ter um diâmetro maior que 3 metros ou armazenar mais do que 20 mil litros desses fluidos. Uhum. E por que existe uma norma específica para esses equipamentos? A gente falando de norma, que elas existem. São 36, né? São 36 hoje em vigor e que versam sobre os mais diversos tipos de serviço, né? Desde como forma uma CIPA, mas em termos de serviços aplicáveis às indústrias, ela legisla especificamente sobre serviços, aqueles que são mais críticos. Né? Então, os serviços em altura, serviços em espaços confinados, segurança em serviço em operação de caldeiras e vasos de pressão, serviço de eletricidade. Então, a norma ela busca justamente legislar sobre essas diversas tarefas que compõem, né, o nosso dia a dia dentro da indústria, dos hospitais e de outros tipos de estabelecimentos. Né? E ela versa especificamente na 13 sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos, porque esses equipamentos são potencialmente explosivos. Né? Praticamente todos os anos a gente vê acidentes de portes diversos com esses tipos de equipamento, né? A ocorrência de vários acidentes desse tipo no Brasil e no mundo, infelizmente, né? E o potencial de destruição desse tipo de acidente é muito grande. Então, não ocorre com a frequência, por exemplo, que um choque elétrico, queda em altura, né? Ocorre com muito menos frequência. Em compensação, tem um potencial destrutivo muito maior. Ano retrasado, 2018, em Belém, a gente teve por exemplo, uma caldeira bem pequena aqui no bairro próximo. A gente escutou a explosão, assim, 3 bairros depois, né? Como eu disse, era uma caldeira pequena, morreram 2 pessoas, outras 2 ficaram feridas gravemente, passaram um bom tempo para se recuperar. Várias pessoas feriram-se levemente. A indústria, que era uma indústria de beneficiamento de castanha do Pará, que ficou destruída totalmente. E as casas do entorno também. Várias pessoas tiveram perda total dos seus bens imóveis por conta disso, né? Por conta desse incidente que poderia facilmente ter sido evitado. E no mesmo ano, em 2018, teve numa refinaria em Paulínia,
Hum, Essa explosão dessa caldeira, ela pôde ser vista a mais de 50 quilômetros de distância. Nossa, você ficou espantado agora. fiquei espantado Notei. agora, com certeza. Ficou Fiquei, espantado. Então, fiquei sim. apesar de não ser tão recorrente quanto os outros tipos de acidente do trabalho, incidentes com outras tarefas, outros tipos de tarefas, realmente assim tem um potencial destrutivo muito grande, né? E equipamentos perigosos submetidos a alta pressão, né? E essa norma ela vem justamente o Marco tá comentando 50 quilômetros, 50 quilômetros, Marco, eu tava lendo Quilômetros. a reportagem, parece muito, né, mas tem reportagens que das cidades próximas, as câmeras de segurança flagraram o clarão da explosão. Então, graças a Deus, ninguém se machucou gravemente nesse incidente, mas poderia ter levado a vida de muitas pessoas. O parque industrial ficou realmente bastante Destruído, comprometido, né? cometido. E a norma, ela vem justamente no sentido de estabelecer regras para a construção desses equipamentos, para a instalação desses equipamentos, para a operação e manutenção desses equipamentos, né? Justamente visando a redução, a mitigação ou a anulação dos riscos referentes à operação deles. Uhum. Para a gente ver aí como não é uma coisa tão simples, né? Para quem tem gente que desmerece muito o trabalho de certos profissionais como nós engenheiros mecânicos e não sabe a dimensão que isso pode causar e também a importância do profissional, né? Para a sociedade, né? Isso, a gente até tem discutido muito, acho que você está lá no grupo da Tô, FENEME, estou sim. a respeito das competências, né, do conhecimento do engenheiro mecânico para atuar na sua área e desse recente resolução do CFT, né, que atribui a técnicos mecânicos atribuições que antes eram exclusivas dos engenheiros mecânicos, né? Então, inclusive em alguns itens da resolução 101 fala especificamente sobre projetos, sobre inspeção de caldeiras, manutenção, e isso é extremamente preocupante, levando em consideração que quando um acidente desses ocorre, né, muitas vidas estão sendo postas ali em risco, inclusive vidas das pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Né? É Verdade. realmente bastante preocupante que um conselho federal de uma classe, né, se ache com poderes suficientes para garfar, né, as atribuições de uma profissão antes tão respeitada como a dos engenheiros mecânicos. Verdade. Verdade. Concordo com você. Quais os itens mais importantes para a adequação da norma, Daliana? São vários, né? A norma tem mais de 20 páginas, divididas aí em obrigações para esses 4 equipamentos, mas eu ressalto aqui, eu precisei anotar porque eu já estou idosa, né? Não, não guardo mais tudo na cabeça. E aí a norma fala assim, no seu item 13.3.1, especificamente a expressão risco grave e iminente, ou RGI. Né? Ou seja, é uma condição crítica, né, que tem grande potencial de causar acidentes de grande porte no curto prazo. Né? Esse risco grave e iminente, você pode, o inspetor de caldeira, por exemplo, com qualquer uma dessas condições, ele pode simplesmente ali dar um laudo de que a caldeira não pode funcionar até que aquela condição seja recomposta. E no caso, por exemplo, de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, também, né, facilmente uma empresa pode ser embargada por causa disso. Eu tenho um parceiro de negócios que o pessoal lá gosta muito de colocar parafusos assim no lugar das válvulas de segurança, dos vasos de pressão. Uhum. E isso é muito uma dessas condições, né? A norma fala o seguinte,
que são condições de risco grave e iminente. A operação dos equipamentos sem os dispositivos de segurança, válvulas, manômetro, visor de nível, controle de nível de caldeira. Para tubulações e tanques, a norma deixa a critério de acordo com o projeto, né? Então, o projetista desse tipo de instalação precisa ter a visão de segurança, né? Precisa ter conhecimento da norma para, então, projetar um equipamento seguro à operação. O atraso na inspeção periódica de caldeiras, né? E vale a gente ressaltar aqui que a norma ela estabelece apenas um prazo máximo para as inspeções, né? E esse é um conflito muito grande que existe na indústria entre o inspetor e o cara que vai pagar a inspeção. O cara que paga a inspeção, a indústria, ela acha que o prazo que existe na norma é o prazo que deve se dar para a próxima inspeção periódica do equipamento. Quando, na verdade, o prazo ele é a critério do profissional habilitado que está fazendo aquela inspeção. E ele não pode, de maneira alguma, ultrapassar aquele prazo estabelecido. Então, ele pode ser igual ou menor. Sempre menor, nunca maior, a não ser em casos específicos e o próprio profissional precisa laudar que aquela inspeção pode ser adiada, ou seja, você vai ali dar uma economizada com aquela inspeção, mas de qualquer maneira você vai precisar contratar o profissional para fazer o laudo de que aquela inspeção pode ser adiada, né? O terceiro item que constitui risco grave e iminente é justamente o bloqueio dos dispositivos de segurança, né, retirada de válvulas de segurança, ou passar aquele lacre na válvula, aquele lacre metálico na válvula impedindo que ela abra. E eu já ouvi muitas vezes por aí o seguinte, mas sabe o que é, doutora? Ela tá abrindo demais. Ah, tá abrindo porque você tá chegando na pressão de 7 da válvula, né? E algo precisa ser replanejado nesse sentido. Ou você está com um equipamento que não lhe oferece a pressão que você precisa, ou de repente a válvula realmente não está de acordo com a PMTA daquele vaso ou caldeira. Mas o bloqueio desse dispositivo constitui risco grave e iminente, né? Tanto da válvula quanto do manômetro, dos visores de nível, dos controladores de nível, principalmente em caldeiras, visores de nível e controladores de nível são sine qua non, visto que a falta de água na caldeira estão entre as maiores causas de explosão, né, das caldeiras. Outro item é a ausência do controle de nível, como eu disse, a operação de equipamentos com laudo de desativação, isso acontece bastante. O engenheiro chega na planta, faz a sua inspeção, diz que aquele equipamento não tem mais condição de operar, dá um laudo de desativação e mês que vem, se chegar lá, o equipamento está operando, né? E isso constitui risco grave e iminente porque você parte do pressuposto de que aquele profissional possui capacidade para avaliar a condição do equipamento e ele disse que você não pode operar com ele, né? A operação da caldeira também por trabalhadores não qualificados é outra coisa que acontece bastante, infelizmente, porque, principalmente nesse momento de crise, o que nos parece é que os treinamentos são os primeiros a serem cortados, né? Do orçamento de qualquer companhia. E esses equipamentos, por terem essa peculiaridade, né, por terem todo esse risco agregado, eles precisam ter uma formação periódica para operar esses equipamentos. A norma ainda exige algumas documentações, né, como o projeto do equipamento, o projeto de instalação desse equipamento, os relatórios de inspeção todos em dia, o livro de segurança, que infelizmente, de acordo com a minha experiência, serve de peso para papel, as ocorrências dos vasos de pressão, das caldeiras, tubulações e tanques, elas não são anotadas no livro de segurança respectivo, e isso deixa o profissional habilitado na hora de inspeção um pouco às cegas, né, sobre o histórico daquele equipamento. Então, a norma ela pede, além desses itens relativos ao equipamento propriamente dito, equipamentos de segurança e tudo mais, pede um calhamaço de documentação que o profissional habilitado vai poder ajudar a indústria a deixar em dia.
Certo. A pergunta que eu falei para você que eu ia fazer com o maior prazer do mundo. Quem é o profissional habilitado para a NR13? O profissional habilitado, esse abençoado. Olha, no... Para inspecionar os equipamentos. Fala dele, quem é esse profissional? Então, quem? O profissional habilitado para inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques de armazenamento no Brasil é o engenheiro mecânico, que é quem tem a grade curricular adequada em termos de conhecimento desse tipo de equipamento, né? A gente estuda máquinas térmicas, hidráulicas, a gente Sim. estuda termodinâmica básica, termodinâmica avançada, clássica. Meu professor Transferência de Manuel calor, Nogueira, enfim. transferência de calor e Calor. massa, materiais, ciência dos materiais, Materiais. soldagem, né? Coisas assim que passam muito longe do curso técnico de mecânica, e eu falo isso com propriedade, eu sou técnica em mecânica. Então, eu passei pelo curso técnico e, na minha época, a formação do técnico em mecânica era de 4 anos. O primeiro ano de matérias básicas do ensino Uhum. médio, né? Matemática, português, filosofia, e a partir do segundo ano, já contando com matérias técnicas. E dessa formação de técnica em mecânica, eu fui para engenharia. E eu lhe digo, existe um abismo, assim, tipo Fossas Marianas, entre a formação do técnico e do engenheiro mecânico. Né? As atribuições dos engenheiros mecânicos foram normalizadas em 64 pela primeira vez, depois revisadas em 1973, e a partir desse ano não houve mais revisão nas nossas atribuições, mas os responsáveis por projetar, manter, inspecionar, instalar, desinstalar, laudar esse tipo de equipamentos, ainda somos nós, apesar do CFT. Né? O CFT veio aí avassalador com a sua resolução 101. Eu acho muito importante que a gente deixe frisado que o técnico em mecânica, ele pode hoje ter as mesmas atribuições que o engenheiro mecânico. Isso, infelizmente, é fato. Mas que ele está muito longe de ter a mesma formação, as mesmas habilidades e as mesmas capacidades que um engenheiro mecânico, isso é inegável, né? E também indiscutível, né? É extremamente preocupante que uma resolução dessa continue em vigor no Brasil, né? No país do jeitinho, né? Que vai ser muito mais fácil contratar um técnico mais barato e tudo mais. Infelizmente, esses caras vão se responsabilizar sim por esse tipo de equipamento, e o futuro, assim, muito me assusta, sinceramente, com a quantidade de incidentes que vão acabar ocorrendo. E também as pessoas acham que é só profissional. O maior prejudicado também é a própria sociedade, né? A própria Com sociedade é certeza, prejudicada com isso, né? com E certeza. isso não é, na minha visão, isso não é correto. Eu me formei há 20 anos também no curso técnico, só que foi técnico agropecuária, né? E passa Uhum. muito longe o que eu vivi, passa muito longe do que eu estudei na minha graduação. Não estou desmerecendo o trabalho de nenhum técnico. E eu estudei há 7 anos, 8 anos atrás, está longe. Está muito longe e a sociedade não tem noção do que isso pode ser nocivo para ela mesma, né? Exato. Enfim, Há muito né? a discussão de que deixar essas atribuições apenas com o engenheiro mecânico é reserva de mercado. Eles dizem que é reserva de mercado, que tem muito engenheiro por aí que é zerado e tem muito técnico bom. E eu vou te falar, eu sou formada desde 2007. Tenho 13 anos de carreira nas costas e já passei assim por muitas indústrias. Trabalho há 10 anos na mesma empresa e o que eu conheço de técnico não está no esquema. Conheço muita gente mesmo, entre técnicos, engenheiros.
tenho muitos amigos técnicos e engenheiros, e eu lhe digo, eu conheço muitos técnicos incríveis, e muito engenheiro zerado. E o engenheiro mais zerado que eu conheço, ele foi treinado para inspecionar a caldeira, coisa que o técnico não foi. Né? Ele teve as matérias que o habilitam para isso, e o técnico não. Então, é uma questão apenas para mim, de lógica. E, infelizmente, quem está no fogo cruzado são os trabalhadores das indústrias, né? Os proprietários das indústrias, os grupos proprietários de indústrias, os parentes desses colaboradores, porque quando se perde uma vida de um trabalhador, né, toda uma família fica desamparada, esposa, marido, filhos, enfim. E todas essas pessoas, inclusive, que moram no entorno de indústrias que têm esse tipo de equipamento, vão acabar sofrendo por conta dessa resolução irresponsável. Pois é, irresponsável mesmo. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. Qual a importância de conhecer, né, e aplicar a norma em sua indústria? Falo em relação ao cliente, né? Olha, há uns anos atrás eu fui começar a minha especialização em segurança do trabalho e alguém me fez a seguinte pergunta: para que ser uma engenheira mecânica, conhecida no mercado, referência em motores de combustão interna, geração de energia no sistema isolado, as pessoas aqui conhecem você, por que você quer outra formação? Né? E eu disse o seguinte, que para mim, e é a verdade, para mim, os conhecimentos voltados para a segurança e para o meio ambiente, eles são intrínsecos à nossa profissão. Todo engenheiro devia ter formação de segurança e de meio ambiente, porque eu acho que você, como engenheiro, é responsável pelas vidas que atuam junto com você, é responsável pelos equipamentos que você projeta, pelas indústrias que você projeta, e por isso é tão importante que todo mundo conheça, não só a NR13, tá? Mas todas as normas. O trabalhador, quando conhece a norma, sabe dos seus direitos, mas conhece também os seus deveres como trabalhador, né? O empregador também conhece os seus direitos e os seus deveres como empregador, né? A partir da norma, conhece o melhor jeito de executar uma tarefa, né? Conhece os profissionais que podem ajudá-lo na condução do programa de saúde e segurança da sua companhia, e toda a sociedade acaba ganhando com isso. Eu acho que aplicar as normas como qualquer outro conhecimento de segurança e também voltado para o meio ambiente, acho que nunca foi perda de dinheiro, para mim é investimento. Eu fiz esse investimento na minha carreira e eu acho, sinceramente, que no futuro os profissionais eles já vão ter essa formação desde a graduação. Seria um sonho, né? Todo engenheiro saísse com conhecimentos sólidos em segurança do trabalho. Eu também acabei de terminar a minha pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e o que você falou é pertinente, porque todo engenheiro deveria fazer. Ver a importância da segurança, também Exato. fazer uma pós-graduação também em ambiente, como você falou. Até bem lembrado, porque eu já estava com isso em mente, e você falando até motivador. Precisa sim dessa importância, sim. É abordado na pós-graduação a importância da segurança, também é abordado sobre equipamentos. E a sociedade, ela muitas vezes não sabe disso. Então, nós, como engenheiros, temos que passar isso para ela. Como você está fazendo agora, nesse momento, né? Isso mesmo. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho, né? E cada vez que a gente se dispõe a falar a respeito da importância da engenharia para o Brasil e da segurança do trabalho para a engenharia e para o trabalhador, a gente aumenta essa rede de pessoas que conhecem o nosso trabalho. A Cibele está perguntando se já teve algum caso muito complicado de acidente que eu presenciei. Se eu presenciei um acidente muito feio no meu primeiro emprego, quase saía de lá chorando, não com caldeira especificamente, mas com ferramenta rotativa. O disco do policorte se soltou, não estava muito bem fixado e, infelizmente, entrou no rosto do rapaz, estava sem protetor facial, sem óculos de proteção, não usou a ferramenta adequada, o disco adequado na ferramenta,
e acabou se acidentando e vindo a óbito. E assim, eu estava assim, passando perto dele quando aconteceu, não era meu colaborador na época, mas foi realmente muito chocante. E eu, inclusive, assim, estava nas minhas primeiras semanas do meu primeiro emprego, e a partir disso eu virei uma comedora de NRs, porque me chocou muito, assim, o visual, assim, eu não gosto de ver as pessoas machucadas e tudo mais, e foi um desespero muito grande, né? Óbvio, uma comoção muito grande também por parte de todos os colegas dele e de quem não o conhecia também, né? Eu estava passando a 10 metros dele quando aconteceu. Ele era de um outro setor, ele era do setor de usinagem e eu trabalhava na implantação da indústria. E foi um negócio terrível. Imagina, como é que você continua trabalhando naquele dia depois dessa circunstância? Né? Eu virei comedora de norma regulamentadora, assim, consumista de segurança do trabalho, justamente por causa desse incidente que me marcou muito. Eu costumo dizer que eu era só uma menina nessa época. Fiquei muito assustada. Imagino, imagino. Que experiência traumática, né, para quem está começando. Mas geralmente Sim, muitos vivem isso, infelizmente, no dia a dia, né? todos os dias, todos os dias, Todos todos os os dias. dias A gente tá, acontece, a muitas Cibele vezes. está sabendo aí, a gente está com uma campanha de segurança de Hum, mãos e dedos na companhia. E eu hum, estava fazendo um DDS recente. Os números são assustadores, mais de 65 mil dedos são decepados todos os anos. Imagina o tamanho disso. quantos? 65 mil. Caracas. 45 mil são incapacitados ou totalmente removidos por acidente com mãos e dedos todos os anos. Os números dos acidentes de trabalho no Brasil eles são assustadores quando levados à luz, assim, né? Para você, mais uma vez, a importância que a engenharia ela traz para a sociedade. Também a importância que a engenharia sempre é aquela coisa. A engenharia você nunca para de estudar. Nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Sempre tem alguma coisa que você tem que fazer, tem que se aperfeiçoar, tem que entender, sempre está estudando. E sempre Isso. bate na tecla. Já do outro contrário lá, né, que eu não vou dizer nomes, é diferente querer comparar, né, querer fazer essa comparação. Mas enfim, a sua experiência está sendo bastante enriquecedora para mim. Estou gostando muito, acredito que todos que estão aqui estão gostando Marco também, estão Aurélio achando está mesmo. dizendo que eu não economizo nos números. Eu não economizo, Marco Aurélio. Eu sou engenheira, meu amor. Vamos aos números, né? Vamos aos números. Vamos aos números, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu não sei se alguém tem pergunta, eu não estou Deixa eu ver. conseguindo enxergar aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver aqui, viu? O engenheiro mecânico, pergunta Júnior Paulo, o engenheiro mecânico tem que saber soldar e fazer ENDs, ENDs, né? Desculpa perguntar, para Ensaios ser não inspetor de caldeira? destrutivos. Sim, sim. Não, a formação do profissional habilitado é engenharia mecânica júnior, ou Paulo Júnior. Paulo Júnior. Pela atualização da norma que aconteceu em 2018, o Ministério do Trabalho, ele fez um arremedo de capacitação ali, tá no anexo 3 da NR13, tá? Diz exatamente que é uma capacitação voluntária, uma certificação voluntária, que deveria ocorrer através do Inmetro, tá? Mas que, infelizmente, se você entrar no site do Inmetro, procurar certificação voluntária para profissional habilitado de NR13, não existe absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas eu digo para você, Júnior, que quando eu comecei a fazer inspeção de NR13, eu comecei como assistente de um engenheiro mecânico, que inclusive faleceu recentemente, né? E assim, que me ensinou muito durante muitos anos. Eu demorei mais de 4 anos desde que comecei até fazer a minha primeira inspeção solo.
Porque eu acho que não adianta você sair da graduação também super cru, sem experiência Claro. nenhuma de indústria, né? E cobrar R$ 700 seu RT para se responsabilizar por uma caldeira ou por qualquer tipo de vaso de pressão, que você vai estar jogando o seu diploma no fogo. E é bem arriscado dele pegar fogo mesmo. Então, não existe, infelizmente, hoje uma certificação obrigatória para profissionais habilitados. Eu super apoio, seria das primeiras a fazer, porque acho que realmente a gente precisa separar o joio do trigo, aquele profissional que realmente atua na área, que realmente tem experiência com aquele tipo de equipamento, para que ele possa se responsabilizar, mas se responsabilizar valendo. Né? A responsabilidade de forma que proteja a sociedade, o equipamento, o trabalhador, a indústria. Né? Mas, infelizmente, isso não foi desenvolvido, né? Muito desenvolvido. Verdade. Eu acredito que a gente tem uma pergunta aqui do nosso presidente, Marco Aurélio, né? A empresa pode fazer o serviço e ela mesmo... Emitir laudo de verificação de integridade. Uhum. Marco, pode, né? A norma fala especificamente do serviço próprio de inspeção. Né? Mas existem regras para que a empresa possa montar um setor de inspeção e, inclusive, algumas regras, tipo periodicidade de avaliação de equipamento, mudam para quando a empresa é a própria responsável pela inspeção de integridade de caldeiras e vasos de pressão, tanques e tubulações, tá? Existe esse adendo na norma, mas existem regras específicas. No geral, assim, no Brasil, pelo menos assim, das indústrias que eu tenho conhecimento, elas preferem contratar do que manter um serviço próprio de inspeção. É uma pergunta. Uma mulher ainda sofre preconceito, de Sibéria, né? Uma mulher ainda sofre preconceito por fazer engenharia mecânica? Olha, se mais aqui no norte, eu imagino, no norte do Brasil, do que no sul. Assim, eu, quando falo que sou engenheiro mecânica, as pessoas dizem, nossa, engenheiro mecânico. Inclusive, tipo, não tinha outra coisa para você fazer, mas eu acho que mulher sofre preconceito de todos os jeitos, né? Se eu tivesse feito qualquer outro curso, pedagogia, corte e costura, medicina, direito, as pessoas também iam questionar a minha escolha, porque acho que costumam mesmo questionar as escolhas das mulheres, né? Se não casou é porque devia casar, se casou é porque devia estar solteira, se é engenheira mecânica é porque devia ser médica. Então, sofre preconceito. Na indústria, graças a Deus, eu nunca passei... Poderia fazer gastronomia. Inclusive eu... Mas, assim, na indústria eu realmente já senti muito menos dos meus colegas e mais de alguns gestores, né, de que não era bem ali o meu lugar, né, mas eu tenho uma trajetória de muita luta, assim, né, filha de vendedora de Avon com mecânico de automóveis, e assim, batalhei muito para fazer faculdade pública, e se eu superei isso tudo, quem é o sujeito para me dizer o que eu devo ou não fazer, né, da minha vida profissional? Exatamente. Ficar ditando o que você tem que fazer é um absurdo, de fato. E gênero não tem nada a ver com profissão, né? É vocação, na verdade, vontade, né? Exatamente, a paixão. Eu acho que nisso eu realmente sou boa, sou apaixonada por aquilo que eu faço. Um dia desse eu peguei um Uber e o rapaz perguntou pra mim, assim, conversando, né? Ele falou assim, mas você faz o quê? Eu falei, sou engenheira. Ele falou assim, olha, eu curso engenharia e o que você acha? Eu continuo na faculdade ou não? Eu falei, você está perguntando para a pessoa errada. Eu jamais vou conseguir te dar um conselho a respeito. Que seja contrário. Exato, faz 5 engenharia, meu filho. Esse negócio é apaixonante. De fato, é sim. Acontece o mesmo também comigo. Algumas pessoas perguntam, devo continuar a engenharia mecânica? Eu digo sim, continue sim, porque a engenharia mecânica não se resume apenas em 2, 3 atribuições. Se você for ler sobre elas, você vai encontrar outras e outras muito mais apaixonantes. E muito mais funcionais para todo mundo, né?
avança, ela também envolve Exato. também a tecnologia, melhoria do processo contínuo, enfim, não é só manutenção como se costuma dizer, né? Exato. Porque quando a gente está na graduação, não se fala muito sobre, né? Eu acredito que não se fala muito sobre o sistema, não se fala sobre normas, pelo menos na minha, não se abordou muito isso, né? Porque Uhum. eu estudava à noite, então o conteúdo era extenso, só para ser dado durante a noite, né? Não tive a oportunidade de fazer um curso, como eu fiz assim, na verdade, um curso diurno, né? Um curso que eu pudesse ter o período integral, enfim. E isso não é Uhum. abordado, então os alunos saem um pouco meio que sem saber, na verdade, o que fazer, né? E você tem que correr atrás de profissionais assim, como você que eu estou vendo, que é bastante desenvolvida, tem uma expertise extrema na área. Isso aí que está assistindo, está vendo, né? Que inspira e que, de fato, pode mudar, justamente tirar a dúvida daqueles que estão em dúvida, se querem ou não seguir a engenharia. Muito Sigam, obrigado. sigam. Na dúvida, sigam. Sigam mesmo. Eu acho que esse comentário que você fez é bastante pertinente. Infelizmente, a academia, ela é muito distante, né, do mercado de trabalho, e realmente o engenheiro mecânico, na verdade, qualquer profissional, ele sai dali da graduação sem saber muito o que vai fazer da sua vida profissional, infelizmente. É, eu conheci recentemente o programa STEMS, Mulheres na Ciência, aqui da Hum, UFPA, e até tive algumas participações lá com elas. É um grupo de meninas da graduação, né? Juntamente com 3 professoras da engenharia mecânica, também as 3 amigas minhas, e que estão justamente buscando essa aproximação. Então, levam profissionais, mulheres, para conversar com essas meninas da graduação, né? Abrem as palestras, né, para os meninos também que quiserem assistir, óbvio, né? Não é um clube da Luluzinha, mas justamente buscando aproximar, fazer essa ponte entre as pessoas da graduação, os profissionais da área, quais são como é que eles atuam onde, como é a vida, como é o trabalho, mas também aproximando essas meninas de graduação das meninas de escola pública, né? Mostrando para interessante isso essas aí, muito meninas de interessante. ensino médio que a engenharia é um caminho para as mulheres, sim, é um caminho Sim, possível, é um caminho lindo, né? E principalmente atuando em escolas públicas, que é o mais legal, né? Para que esses alunos eles possam ter certeza de que a engenharia, as ciências, as tecnologias, elas são o caminho para qualquer pessoa que queira, que tenha vocação, que tenha paixão. verdade. Interessante aí vocês têm falado vocês irem além, né? E lá no início, no ensino da escola pública, lá no início mesmo, as meninas começam a desenvolver, os rapazes também. É uma inspiração muito grande. E a engenharia está precisando disso, assim, transcender Dessa também renovação, né? esse Desse público. É frescor. claro, com certeza, absolutamente. E isso se instiga mais ainda, não é só um sinônimo de status, né? Mas sim, de importância mesmo. A categoria está precisando nesse momento, é o que eu sempre falo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Marco Aurélio vem com os números dele, por favor. Não, eu acredito que ninguém queira fazer nenhuma pergunta, não, Daliana. Daliana, Marco muito Aurélio obrigado. caiu a conexão dele, eu acho. Caiu a conexão, é? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. A ABMEC agradece. Mais uma vez, a ABMEC Alagoas agradece mais uma vez por você ter cedido o seu espaço, né? Ter trazido para nós conhecimento, quer dizer, inspiração, né? Conhecimento a gente vai tendo ao ponto que a gente vai exercendo ele, né? Praticando. Mas obrigado mesmo. Obrigado, Eu que obrigado. agradeço, eu agradeço você, Carlos, agradeço a Bemec Alagoas, principalmente na pessoa da Glenda, que é minha Uhum. parceira. Obrigada pelo convite, Glenda, sempre à disposição de vocês. O Marco está dizendo que os técnicos podem fazer NR13. Podem, eles têm habilitação, viu, Marco? A resolução da CFT dá essa garantia de que eles podem, de fato, fazer inspeção. Mas, como você disse, a ação já foi protocolada e espero que em breve a resolução caia e a gente não possa mais, a gente não precise mais discutir esse tema, né? É isso, Técnicos não versus sabia. engenheiros.
Não tem o que se discutir, né? Pois bem, vou terminar aqui essa Obrigada, live. Carlos. Eu que Obrigada, Glenda. agradeço muito o que a Glenda, o que a minha presidente falou a seu respeito. Ela, tudo que ela falou tem sempre algo mais, tá? Eu gostei de ter conhecido você. Você é muito, Gostei muito simpática. também. E pelo jeito de ser, assim, pelo que eu vejo aqui, pelo conhecimento, expertise, uma profissional que faz toda a diferença no mercado de trabalho. Eu espero ser merecedora do seu elogio, de verdade. Nada, eu tô Obrigada, falando Carlos. Obrigada, verdadeiramente. Bemek Alagoas. Obrigada, Marco Aurélio, por prestigiar a live. Amanhã a gente está na outra lá, Engenheiros de Tênis. Participa, Carlos. Eu acho que vai ser bem bacana. Sim, vou participar. Obrigado, boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.